Fala, Rogério, Fala, tudo bem, meu? Marcelo! Beleza, agora sim tá conectado. Como é que tá? Tudo bem? Peraí, não tô Tá te dando uma ouvindo, calma aí. travadinha aí. Fala aí, deixa eu ver se eu te ouço agora. Gerão, deixa eu só... Deixa eu ver se eu acho que o Marcelo travou o dele lá, mas ele já volta aí. Tá cedo ainda, temos aí uns minutinhos. Zé Português, sim, o Copa, esse Copa aqui já. Eu vou começar a trocar o modelo agora para as próximas lives. Você tá me ouvindo, meu irmão? Como é que tá aí? Agora eu tô ouvindo. Sim, tô te ouvindo agora aí, meu amigo. Você tá me ouvindo? Aí, agora tá Agora perfeito, sim, perfeito. agora A tá. imagem Não, também agora agora tá, parou de beleza. tremer. Beleza, deixa eu Gente, ajustar aqui certinho. Aí. vai lá, o pessoal tá chegando aí. É, Bom, gente, o Marcelo aí, ele é o diretor de lojas do Depósito da Lingerie, são mais de 15, são 15 lojas, né, Marcelo? Sim, Na são Zona Leste 15 de São lojas. Paulo. São 15 E lojas em Zona Leste da cidade de São Paulo. você tem mais de 20 anos aí de experiência, principalmente com comércio popular. Eu não vou Sim. falar muito não, eu vou pedir aí para você se apresentar, contar pra gente sua trajetória aí, como é que começou, da onde você veio, quais são, né, os seus sua carreira aí no varejo para chegar aí até onde você está. E aí depois a gente conversa Uhum. também sobre o que que você tem feito aí nesse momento de crise, nessa pandemia, com uma loja de lingerie que ficou fechada aí muito tempo, né? Sim, sim, a gente é meio difícil a gente falar da gente mesmo, mas eu quero aqui me apresentar e também falar para todos o que me habilita a estar nessa noite conversando com cada um, compartilhando um pouco da minha vivência, da minha experiência, das minhas ideias, em especial em relação ao que é o varejo, né? O varejo é um espelho da sociedade, do comportamento da sociedade. Então, o varejista ele tem que ser esse intérprete, ele tem que entender as mudanças sociais. E, diante disso, eu queria contar um pouquinho de como eu comecei. Eu comecei a trabalhar em loja muito jovem, em loja de lingerie, né? Meu pai, meu tio tinha uma pequena loja de lingerie na cidade de Mauá, e ali eu comecei a minha atividade empresarial, não empresarial, a minha carreira no varejo, eu comecei ali. Fazia trabalhos de entrega de folhetos, me vestia de bichinho, era Mickey, era Minnie, e aí eu ficava no balcão, arrumava estoque, tudo isso. E o varejo é uma grande paixão na minha vida, né? E aí, com 15 para 16 anos, meu pai perdeu os rins, ele ficou muito doente, meu pai transplantado do rim, e aí ele começou a ficar doente, ficar doente. Quando eu tinha 17 anos, na época eu era emancipado, e o que aconteceu comigo? Eu tinha uma conta no Banco do Brasil. E aí meu pai estava doente, estava naquela situação, e meu pai falou, filho, você me empresta 30 folhas de cheque? Eu emprestei para ele com o maior prazer, porque meu pai é o cara que eu mais amo no mundo. E aí o que aconteceu com essas 30? Voltaram 23. Então aí que eu montei o depósito da lingerie. Por que é depósito da lingerie? Na época eu tinha 17 anos, eu trabalhava já no comércio desde os 12, e eu falei assim, depósito eu coloco em qualquer lugar. Se eu não tiver dinheiro para pagar um aluguel de uma sala, se eu não tiver dinheiro para montar uma loja física, eu vou arrumar um Fusquinha, uma Brasília, uma perua velha, eu vou colocar um monte de calcinha e sair vendendo. E aí o que aconteceu? Eu comecei aí com 17 anos o depósito da lingerie, no terceiro andar de uma sobreloja aqui na Avenida Mateu Bey, uma via muito de comércio popular da Zona Leste, no bairro de São Mateus. O bairro de São Mateus é o bairro que eu moro, que eu vivo até hoje. Eu montei lojas em bairros como Tatuapé, São Miguel Paulista, Itaquera, que é na Zona Leste também, né? Mas mesmo assim eu preferi morar aqui em São Mateus, porque aqui estão as minhas raízes, foi aqui que eu comecei, e isso tem tudo a ver também com um pouco que a gente vai falar sobre a valorização das nossas raízes, valorização de onde a gente veio, valorização da nossa história. E aí eu consegui com muita luta pagar esses cheques devolvidos, como eu disse a vocês, eu comecei com 23 cheques devolvidos, tenho muito orgulho dessa superação, dessa história,
porque isso está me dando força no momento presente. E paralelo a isso, eu fui estudar. Então eu fiz o curso de Direito, eu fui monitor, aquele ajudante do professor, porque na época eu não tinha grana e não tinha essas mamatas aí de FIES, ProUni, essas coisas todas que tem hoje. Na época não tinha isso. E aí eu fui monitor, ganhei uma bolsa e ajudava o professor. E aí fiz o curso de Direito, aí o meu professor, que eu fui monitor, que eu sou muito grato a ele, ele me indicou para a Escola de Negócios da PUC. Eu fiz minha primeira pós-graduação na Escola de Negócios da PUC. Aí da PUC eu fui para o Centro de Excelência em 2008. Aí, tá me Ouvindo ouvindo? aqui sim. Tá? Ah, então tá bom. Então acho que dá para a gente retomar aí a nossa conversa. Como eu disse para vocês, a gente teve o início no varejo mesmo e, paralelo a isso, a gente seguiu a linha acadêmica, né? E estudando bastante, eu fiz meu mestrado na Fundação Getúlio Vargas, participo da NRF todos os anos, mas o que eu quero passar para vocês é um pouco da experiência da FABABA, né? Que é a Faculdade Barriga no Balcão, aquela que a gente lida todo dia com o cliente, está com o cliente todo dia, se relacionando com o cliente todo dia. Então é isso que eu queria passar um pouco para vocês, dessa experiência que a gente tem. E o varejo, ele necessariamente é para pessoas intensas e que gostam de pessoas. Então eu segui essa carreira acadêmica paralela às lojas. Tá bom, não, beleza, beleza. Como eu estava falando para vocês, o objetivo dessa live, o objetivo das lives que eu venho fazendo, e até mesmo das aulas, que atualmente eu dou aula na pós-graduação da FGV. Sou professor de pós-graduação de varejo popular lá na escola. E as minhas aulas são aulas práticas, são aulas que a gente tenta viver o varejo e não falar de varejo. Então, a gente atua no varejo de moda. A gente hoje, ao todo, eu estava com 163 funcionários, colaboradores. Agora a gente está com 107 na rede. A gente teve que ter uma demissão de tamanho, né? Então, a gente quer aqui, o que eu gostaria até, Rogério, de... Caiu de novo o seu áudio. Ele está oscilando muito. Tá me ouvindo aí? Agora eu tô te ouvindo. Vamos ver se vê tua imagem. Agora vai. Subir numa árvore aqui na Zona Leste, meu amigo, para falar com vocês. Tá louco, viu? Aqui é brincadeira. Cara. Eu tô aqui, ó, subindo uma árvore aqui para você ver. Mas agora resolveu. Vou até sentar aqui perto do... Vamos lá. Você tá me vendo aí? Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Ouvindo perfeito. A imagem ainda não entrou, mas aí ela já vai entrar. Tá pensando aqui. Mas Tá, o áudio melhorou não. bem. Às vezes cara, não tem jeito. Essa época aí, todo mundo usando a internet demais, sempre tem oscilação, sempre tá tendo esses problemas. Faz parte da live. Então, eu queria até pedir desculpa a você, Rogério, por esses problemas técnicos aí, a gente já devia ter organizado. Mas se o pessoal está ouvindo, a gente vai continuar a nossa fala. Então, como eu comentei, o nosso início foi um início de muita superação, a gente teve uma série de desafios no início. Eu criei a empresa e montei a empresa em um período extremamente difícil sob o ponto de vista pessoal, né? E aí a gente foi desenvolvendo a empresa, desenvolvendo a marca regionalmente e também nós fomos também nos especializando. Então, a gente participa da NRF desde 2014, eu já tive a felicidade de estudar em Babson, na Babson School em Harvard, já tive a oportunidade de visitar o Google, o LinkedIn, o Yahoo Legal. E o Facebook no Vale do Silício, mas o que mais me credencia a dar, às vezes, a compartilhar conhecimento com todos aqueles que se dispõem a assistir a nossa live, é exatamente essa experiência prática que a gente ganha no dia a dia, no contato com o consumidor, né? E aí a gente tá exatamente para explicar como foi esse baque, né? Nós somos pego de assalto, todos nós. Por que nós somos pego de assalto? Porque foi uma situação inesperada. A partir de 20 de março as lojas fecharam, despesas correntes... São 15 lojas, né, Marcelo?
Eram 17, na verdade, são 14 lojas físicas hoje, eram 17 lojas físicas. Nós fechamos 3 nesses 90 dias. Agora nós temos 14 lojas físicas e uma loja digital, uma loja virtual, o e-commerce, né? Que serve Qual é o tamanho exatamente... dessas lojas aí? As lojas Então, físicas têm mais ou menos que tamanho? Então, nós temos 3 formatos de loja. Nós temos o formato de loja P, que são 2 apenas, que são lojas bem de 40 a 50 metros quadrados. Aí tem loja M, que vai de 50 a 150 metros quadrados. E tem loja G, que vai de 150 a 240 metros quadrados. Nós fechamos uma loja P, uma loja M e uma loja G na pandemia por questão de... Nós tivemos que realmente cortar na própria carne e tomar essa decisão, né? A gente precisou realmente enfrentar essa situação e decidir diminuir de tamanho para a gente manter o nosso negócio de pé, né? E como é que foi o desempenho do e-commerce aí, né? Depois que as lojas físicas tiveram que baixar as portas, né? Sim. O e-commerce, como é que ele reagiu? Nós tivemos um desempenho muito... A venda no e-commerce, nós criamos o Silvio Santos, né, um personagem aqui, fazendo anúncios de dentro da loja e chamando para gerar tráfego na loja física. Aí nós criamos o Silvio Santos, nós criamos também o Jornal das Calcinhas, todos eles estão lá no Facebook, no Instagram do Depósito da Lingerie, e aí nós criamos Explica isso com o objetivo de gerar tráfego. O Silvio explica Santos, melhor esse do Silvio Santos, que é muito legal isso daí. Não, o Silvio Santos, nós pegamos um dos nossos colaboradores aqui, que fazia locução na porta de loja, a gente arrumou um terno para ele, né? E ele começou a falar de promoções específicas. Então é uma coisa muito bacana, foi uma coisa que deu um resultado bem bacana, porque ficou cômico, ficou engraçado e viralizou. Então ele pedia para as clientes entrarem no WhatsApp, entrarem no site, né? Então foi uma coisa que deu um resultado bacana. Aí nós corremos por essa linha do e-commerce. Qual que é o objetivo de todas essas ações? Era gerar tráfego. Então o Silvio Santos falava das entregas na Zona Leste, a gente está até hoje com ele o Flash de rodas, que é o nosso motoboy, que ele entrega rápido na Zona Leste. Então, assim, a gente criou o Jornal das Calcinhas, que também é uma peça que tem o lado cômico, mas o objetivo dela é gerar tráfego também para o e-commerce, é fazer com que o e-commerce tenha um resultado melhor, né? Então, assim, nós criamos essas peças exatamente com esse objetivo. E foi surpreendente, porque a nossa loja virtual, ela cresceu muito de tamanho no sentido de venda, no sentido de serviço, sabe? Eu acho que o momento agora, tem muita gente falando em vender. Eu quero focar no servir. Então, assim, é você servir uma gestante que está precisando de uma linha especial, porque está para ganhar um neném, não tem aonde comprar o produto. Então, assim, o serviço, ele acaba sendo extremamente importante em momentos como esse. Então, é uma coisa que eu vejo muito aqui na nossa realidade aqui, de trabalhar mais o servir e não necessariamente o negocial. Então, as pessoas que, eu acho que nesse novo momento, eu acho que uma das coisas de inovação que a gente tem que falar é exatamente isso, é a postura. Eu não quero me relacionar com vocês, por exemplo, com o Murilo, que está acompanhando a gente, Luiz Delcides, o Rony, tem muita gente que eu conheço aqui. Eu não quero relacionar com essas pessoas porque eu quero ganhar algo delas, mas porque eu quero servir algo para elas. E, consequentemente, no ato de servir, você acaba sendo servido. Então, acho que isso é bacana. E alguém me tinha comentado que você chegou, ou você chegou a abrir loja de supermercado, ou você estava pensando em abrir loja dentro do supermercado. Aconteceu isso? Teve esse movimento ou não? O Olegário, esse projeto deve ter sido o Olegário, que é um grande amigo meu, que é professor também lá na escola, na FGV, e ele, o professor Juraci Parente também, que é outro grande amigo, eles me deram uma ajuda no sentido, a gente está com um projeto, realmente eu chamo Projeto Loja 100,
Nós vamos inaugurar agora, eu só não consegui concluir porque faltou dinheiro, mas agora que abriu a loja, a gente já está a gente já tá entrando dinheiro, a gente vai concluir, mas eu projeto loja 100, que vai ser lojas pequenas dentro do supermercado, com mix bem compactado. Isso realmente está em andamento, está no forno e está saindo aí. Vai ser um negócio legal. Porque não vai ser mais o cliente que vai até a loja, é a loja que vai até o cliente. Então, onde é que está a mulher? Onde é que está a mulher? Eu tenho que estar lá, entendeu? E você, como você é um especialista aí em varejo popular, vai? Podemos falar isso. Como é que você está vendo a situação dos varejos populares, ou loja de rua, ou polos comerciais de rua, nesse momento? Como é que eles vão ter que se reinventar nesse momento? Se é que vão ter que se reinventar, né? Não sei. Mas como é que você está vendo esse momento aí para o comércio popular? Eu acredito que nós teremos um problema. O varejo popular ele é muito dependente de duas questões principais, né? Uma é o crédito e a outra é a renda. E nós teremos um impacto muito negativo da renda nos próximos meses. Nós temos ainda um benefício governamental que ele foi injetado nesta classe, que ainda está dando um suspiro para essa classe. Mas a gente vai ter um problema gravíssimo de emprego, né, um problema gravíssimo de informalidade, e isso vai impactar, logicamente, no varejo popular. O que eu percebo, o comerciante, a grande rede, a média rede ou a pequena rede, o que ela vai ter que trabalhar com o cliente é exatamente sobre as armas que a gente tem que ter numa crise, que é a verdade, que é você trabalhar com um mix bem compactado, você tem que ter uma relação custo-benefício muito positiva, porque assim, não dá para trabalhar para pessoas mais humildes, pessoas mais, vamos dizer assim, para esse popular, de uma forma assim, tudo que é baratinho eles compram. Não, com a renda encurtada, eles precisam comprar produtos que realmente valem a pena para eles. Tem que ser uma coisa que eles vão ver benefício nisso. Então, o que eu quero passar para quem é comerciante e atende esse público? Você vai ter que organizar muito bem o seu mix, você vai ter que ter um produto muito bem adequado e encaixado ao seu público-alvo. Você tem que tomar muito cuidado com saldos, com questões relacionadas a erro de compra, erro de estratégia. Então, assim, essa interpretação desse novo momento, ela vai ser fundamental para o comerciante sobreviver a esta fase, na minha opinião. Tá? Sim, vai ser um momento de reinvenção, de reavaliar tudo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, e o consumidor, pensando aí nessa pós-pandemia, não pensando só em renda, né? Então, a renda vai ser, obviamente, determinante, mas o consumidor, em termos de aglomeração, de lojas cheias, de comportamento do consumidor, você acha que vai ter alguma mudança nisso? Você acha que o consumidor ele vai ser muito diferente pós-pandemia? Pensando no varejo popular, tá? Sim, no varejo popular, na verdade, a gente já vem observando isso desde o dia 10. Desde o dia da reabertura, a gente já vem percebendo um consumidor que ele é mais prático, ele quer ficar menos tempo dentro da loja, ele quer que a gente facilite a vida dele na tomada de decisão. A jornada de compra, ela tinha passado por tem passado por uma grande transformação, porque ela começa no celular. Então o cliente ele já chega muito certo do que ele quer, vai ter muito aquele clique e retira, ele compra pelo celular e retira na loja. A gente percebe que o cliente está muito atento às questões de segurança sanitária e higiene que a loja oferece. Então, assim, a preocupação da loja com o consumidor, isso está sendo um diferencial competitivo. Então, mesmo no varejo popular, a loja que se mostrar preocupada com o consumidor, preocupada com o ser humano, porque eu acho que o que a gente está aprendendo muito nessa crise, e eu acho que um dos principais legados dessa crise, desse cenário, é exatamente essa questão da gente se preocupar com a pessoa do outro.
a gente ter mais empatia. Então, assim, a loja que ela conseguir não só demonstrar, porque não é uma questão de mostrar, é uma questão de praticar, de viver. A loja que conseguir viver essa empatia com o seu consumidor, se colocar no lugar dele, ter cuidados. Outra coisa, a gente tem que ter menos fricção no processo de consumo. Mesmo o cliente sendo mais humilde, a gente não pode ter fricção, a gente tem que ter uma operação mais fluida. Então, assim, eu vejo que o consumidor ele está muito mais com receio do que antes, e lógico, ele está muito mais seletivo. Mas não seletivo somente por critério de preço, ele está seletivo por critérios relacionados a ele, a segurança dele, ao que a loja oferece e tudo isso. Entendi. E agora eu queria uma visão sua, pessoal mesmo, assim. O que que você aprendeu com essa quarentena aí, em tudo, na sua vida, nos negócios, no teu ramo? O que que você vai levar de lição aí para o futuro dessa quarentena? O que eu trago comigo, né, é que principalmente como nós somos vulneráveis, né, todos nós. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de me prevenir, principalmente no varejo, né, e me prevenir em relação a situações, a tudo aquilo que a gente pode. E assim, a gente é muito vulnerável. O que eu levo comigo dessa quarentena, desse cenário todo adverso, é aquilo, é que a gente tem que, primeiro, né, a gente tem que pensar em si, não de forma egoísta, não é por isso, pensar em si para cuidar dos outros. Então você pensa em você, cuida de você, você tem que, como que nós somos vulneráveis, como que nós temos falsas sensações, a gente vai chegando a um sucesso profissional, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai tendo uma falsa sensação de que temos poder. Mas eu percebo que tudo isso que passou foi para mostrar para a gente que a gente não tem poder de nada e a gente não tem controle de nada. Então eu vou levar muito assim, ser mais humilde, procurar servir mais. Recentemente a gente fez uma distribuição de máscaras em uma comunidade aqui carente, na favela do Rodoanel, e ali eu entregando aquelas máscaras para as pessoas e ajudando o próximo e vendo. Eu sempre fiz esses trabalhos sociais, né? Então, assim, eu quero que as pessoas entendam que esse cenário, pelo menos para mim, foi para eu poder ser mais humilde, servir ao próximo e estar aprendendo sempre, sempre. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vou levar. Marcelo, só aproveitando, a Carol aqui, ela está perguntando o que que é fricção, que você mencionou na última resposta sua lá. Se você quiser explicar para ela, eu acredito que deve ser o Não, atrito de loja para ele. rapidinho, uma explicação bem simples, menos atrito. A loja tem que ter menos atrito com o cliente. Então, por exemplo, o cliente ele comprou determinado produto, não ficou bom para ele, não ficou legal, ele tem a opção eu quero pegar o dinheiro de volta, então pega o dinheiro de volta, devolve isso. A gente não quer trazer mais problemas para os clientes, mais do que eles já têm. Então, assim, quando eu falo de uma relação mais fluida, é exatamente nesse sentido. É você ter uma relação com menos atrito ao cliente, entre cliente e loja. E o nosso Seduction Lingerie aqui está falando, ó, qual a sua sugestão quanto a um parceiro que diz que não teremos mais desconto na compra, e sim aumento de prazo? Eu acho que uma outra lição também dessa crise é a gente poder refletir sobre as nossas parcerias, né? E sobre o que é parceria, né? E as crises, elas são necessárias na nossa vida. Eu sempre passei por algumas já, né? Eu sei que eu vou passar por outras. Primeiro, a crise ela tem começo, né? Toda crise tem começo, meio e fim. Toda crise tem isso. E a segunda questão, que é muito importante, a crise ela é necessária na nossa vida porque você conhece o melhor do ser humano
e o pior também do ser humano. E você conhece o melhor dos seus parceiros e o pior também. O que você não pode é se desgastar com isso. Então, eu quero responder ao pessoal da Seduction Lingerie, aí queria dar um abraço em todos aí por estar acompanhando a gente, dizendo assim, é momento de você fazer uma avaliação não só desse parceiro que está falando em desconto ou em prazo, mas de qual que é a proposta dele para os próximos anos. O que esse cara quer realmente com você? Ele quer um relacionamento sério, centrado no cliente, ele quer vender qualidade, é igual a gente costuma fazer aqui. A gente procura selecionar os nossos parceiros. Porque, assim, quando ele coloca coisa boa no produto, energia boa, ele trabalha com... E, assim, quando ele trabalha com uma mão de obra, que ele explora as pessoas, tudo, esse produto ele já não vem bem para a gente. Eu acredito muito nisso. Eu gosto de trabalhar com fábricas que têm os mesmos valores que os nossos. Não que a gente seja perfeito, muito pelo contrário, a gente tem muita coisa a melhorar. Mas a gente gosta de trabalhar com gente que é parecido com a gente, que está ali com a gente, que pensa como a gente. Então, o que eu ia recomendar para você é o seguinte em relação a esse parceiro. Analisa qual é a estratégia de médio e longo prazo dessa fábrica. Se for, chega, conversa com ele. Se for interessante, permaneça. Se não, é o momento também. Não sei se eu respondi, tá? Não. Até desculpa aí. Não, respondeu sim, tá bom. Marcelo, você sempre teve algumas atitudes, sempre conversou muito sobre inovação, né? E eu queria te perguntar qual que você acha que vai ser o papel da inovação nessa retomada aí do comércio, da economia, enfim, das atividades, né? Em primeiro lugar, acho que a gente tem que. Inovação não está em reinventar a roda, né? Eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser considerado. Eu acho que a gente precisa inovar a partir de pequenos processos. Então, por exemplo, como é que eu posso inovar para surpreender o meu cliente de uma forma mais agradável em relação a um álcool em gel que eu vou oferecer para ele para passar na mão dele? Como é que eu posso inovar para mostrar para o meu cliente que eu estou tendo o cuidado que ele merece no nosso atendimento? Como é que eu posso inovar no recebimento de produto? Como é que eu posso inovar em um processo de economizar? Por exemplo, eu peço para o meu fornecedor determinado produto e eu já mando as etiquetas para ele, ele etiqueta isso, economiza um processo nosso de varejo, por exemplo, ou eu uso o código de barra do nosso fornecedor. Então, assim, quando eu falo em inovação no varejo, eu nunca gostei daquela... Não é que eu nunca gostei, eu acho que aquela inovação disruptiva, aquela que muda praticamente o segmento, ela para o pequeno empresário, ela não é a que deve ser perseguida. Eu acho que a gente deve buscar inovação nas pequenas práticas do dia a dia. Então, assim, como é que eu posso ser melhor para a minha equipe? Como é que eu posso aproveitar melhor, otimizar, fazer com que minha equipe seja mais produtiva? Como é que essas perguntas que eu quero que cada um que esteja nos assistindo faça uma reflexão. O Roberto Bernal aí queria também agradecer, prefeito aqui de São Mateus, entrou, Valdir, o pessoal todo. Como é que a gente pode melhorar a nossa relação a partir de pequenas ações? Então a inovação está nisso. Nós pegamos um caminhão nosso que fazia entrega, as lojas estavam paradas. A gente tinha um saldo aqui muito grande. Aí o que eu fiz? Eu peguei um caminhão, enchi de calcinha e fui nas comunidades, eu mesmo, como eu fazia lá no início, e fui vender. Aí você vai falar, pô, Marcelo, isso é inovação? Isso é inovação, para mim foi uma terapia, né? Então, assim, o que eu quero passar para vocês? A inovação não se dá em grandes coisas, mas em pequenas, feitas com amor diariamente. Essa é uma visão que eu tenho. Muito bom. Tem se falado muito em novo normal, apesar de eu ainda não estar convencido dessa palavra, não sou um grande fã dessa palavra novo normal, mas como é que você acredita que será isso aí? Como é que você vê o que será esse tal novo normal que muita gente está dizendo por aí? Eu particularmente, eu não gosto dessa palavra, eu acho que ela é inapropriada,
isso é uma opinião minha, respeito quem fala, tem vários especialistas, várias pessoas que eu admiro e que usam esse termo, mas eu respeito, mas discordo totalmente. Ver as pessoas de máscara na rua não é normal. Isso é o novo anormal. Hoje a gente estava até em uma reunião conversando com um parceiro, um fornecedor, e a gente está falando sobre isso. É o novo anormal. Por quê? Porque não existe normalidade em nenhum cenário como esse. Nós tivemos uma perda recente aqui agora, nesse final de semana, de uma pessoa em plenas condições de saúde, com a nossa idade, que estava muito bem há uma semana atrás e faleceu de Covid domingo. Então, assim, eu digo assim, nós estamos vivendo uma realidade extremamente delicada. Então, assim, o que eu vejo, enquanto nós não tivermos um controle sobre essa variável incontrolável, que é a questão da pandemia, seja por uma vacina ou seja por alguma coisa, nós teremos que enfrentar uma realidade de anormalidade e de prevenção. Segurança sanitária, higiene pessoal, conscientização, colaboração, cooperação, tudo isso a gente vai ter que fazer. Legal. A gente já está indo para o final, a gente tem mais alguns minutos ainda antes que o Instagram jogue a gente para fora. Eu só quero lembrar a todos que essa entrevista vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Ela também vai ficar... Amanhã tem uma reportagem que sai no nosso portal, no supervarejo.com.br, com alguns insights desse bate-papo e a entrevista na íntegra. E se o Instagram deixar, que ultimamente ele tem bloqueado, vai ficar salvo no Stories por 24 horas. Já meio aí para o final, eu faço uma pergunta para todo mundo aí que participa desse nosso talk show do varejo aqui. Qual foi o seu momento, Marcelo, que eu chamo de momento super varejo, né? Qual foi o momento que você viu que você ia trabalhar com varejo? Qual foi o momento da sua vida que você falou, pô, é isso que eu quero, é varejo, é lidar com compra, com venda, lidar com gente. Qual foi esse momento? Eu quando criança, eu aprendi a fazer pipa. Muito cedo eu aprendi a fazer pipa. Na época eu não comprava pipa, e eu aprendi a fazer. Enquanto meus amigos falavam que ia ser jogador de futebol, enquanto os meus amigos falavam que... quando criança, eu falava que eu queria ter 4 coisas. Eu queria ter loja de lingerie, porque meu pai tinha. Eu queria ter uma funerária, queria ter motel... queria ter motel, funerária e loja de lingerie. Aí eu acabei tendo loja de lingerie, então assim, quando criança eu já tinha esse negócio de bolinha de gude. Eu nunca fui um bom jogador de bolinha de gude, mas eu sempre, minha latinha de bolinha de gude sempre era cheia, porque eu trocava muito. Eu falava, essa é mais bonita que a tua, mas eu troco por 5. Então assim, eu sempre tive isso desde criança. Então eu sempre quis ser o que eu sou. Eu acho que isso é uma coisa que faz muito bem para a alma, para o espírito, para a gente, ainda mais em momentos como esse, sabe? Porque é o que eu falo sempre para as colaboradoras que trabalham aqui comigo. A gente precisa entender o valor do conhecimento, o valor do que a gente é, o valor do que a gente é não para nós, mas para o outro. Porque o varejo ele é muito de servir, o varejo é muito de você se colocar no lugar do outro, você tem que gostar de gente, né? Então, assim, eu me apaixonei por varejo muito cedo e essa paixão aumenta a cada dia, mesmo diante de cenários extremamente desafiadores como estamos vivendo atualmente. Só mais uma coisa que eu queria perguntar. Você hoje também é presidente lá da Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Mateus, né? Sim. Como é que está sendo lá? Como é que está o comércio em geral lá? Você consegue dar um panorama para a gente de todos os outros comércios ali que estão envolvidos ali no São Mateus? Que para quem não é de São Paulo, o São Mateus fica na Zona Leste, mas é um núcleo muito forte de comércio de rua, né? Ele tem um comércio de rua muito ativo. Todo mundo tá muito machucado, né? E a minha preocupação maior é com a pandemia da desesperança, né? A pandemia da falta da falta de esperança, da falta de motivação, né? Isso está me preocupando muito. Tá todo mundo muito machucado, tá todo mundo muito
sofrendo muito com esse cenário, mas assim, o pessoal da periferia, eles são muito guerreiros, né? A periferia nos ensina a lutar para sobreviver. Então, o pessoal, eu tenho certeza que daqui a pouco as coisas vão melhorar e vai estar todo mundo bem, mas o comércio na periferia, ele tem uma força muito forte, ele é muito forte, né? Ele tem uma força, uma pujança, e eu creio que as coisas vão daqui a pouco se normalizar. Mas estamos todos sofrendo muito aqui, não tá fácil não. Eu imagino. Marcelo, queria agradecer novamente você aí por ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi uma boa ideia aí de comércios populares, que é um tema que está muito em evidência, né? Que é um tema que a gente precisava abordar aqui. Passamos aí, superamos esses problemas técnicos, né? Vai voltar de novo aqui depois, a gente vai ter um outro momento para a gente conversar de novo sobre isso, tá? E eu queria ir para o final, que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal, falasse um pouco aí, qual a sua expectativa do futuro, como é que você pode deixar aí de mensagem para todo mundo que é envolvido aí com o varejo? O que eu queria compartilhar com todos é exatamente que a gente pode passar por cenários desafiadores, as crises, como eu já disse, eu vejo que são necessárias na nossa vida, só que a gente tem que ter dentro de nós exatamente a convicção de que nós estamos sempre para aprender. Então, assim, para viver intensamente, profissional de varejo, ele é um profissional intenso por sua natureza, pela natureza da atividade. É um profissional que aprende todos os dias. Então, o que eu queria deixar claro, assim, deixar de forma bem clara a todos que estão nos acompanhando, é que cada um mantenha a sua fé, né, a sua crença naquilo que acredita, mantenha a sua esperança, e extraia desse cenário desolador, desse cenário que eu falo até catastrófico, o que há de melhor. Então procure selecionar quais são os seus melhores parceiros, procure cuidar mais de você, da sua saúde, procure fazer um diagnóstico mais preciso sobre o seu negócio, procure fazer uma adequação na sua planta de custo, que isso é muito importante, porque nós vamos ter uma retomada cujo movimento vai ser inferior. Lógico, o segmento alimentício nem tanto, mas o de moda vai ter essa variação no movimento, então tenham bastante cuidado em relação a isso, e dizer que a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último. Viver cada dia como se fosse o último, com muita paixão, com muita alegria, e que nada venha atrapalhar os seus sonhos ou desmotivar você em nenhum momento. É essa mensagem que eu queria deixar para todos aí que nos acompanharam. Queria mandar um abraço aqui para o Rodrigo, para o Bruno, para a Carol Jimenez, que está nos acompanhando, para todos aí. Estou muito feliz de ver muitos amigos aqui queridos que estão acompanhando a gente. Muito bom. Gente, foi isso. Hoje eu conversei aí com o Marcelo Doria, papo sobre varejo popular, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Amanhã a gente vai ter a Renata Daltro, ela é a head comercial de grandes contas da Cielo. Ela vai contar um pouco da carreira dela, um pouco aí do mercado, como é que estão os meios de pagamento, vai falar sobre a novidade aí de pagamento por WhatsApp também. Tá? E eu espero vocês aqui amanhã. Você também, viu, Marcelo? Está convidadíssimo para acompanhar o nosso papo aqui amanhã. Tá? Amanhã eu tô aí. Obrigado, Rogério. Eu sou fã do trabalho de vocês, da Super Varejo. Para mim foi um prazer muito grande falar com vocês. Abração, meu. Um abraço. Vou desconectar você aqui, hein? Valeu, pode desconectar. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.